Evangelho segundo Jonas. Hoje é a nossa última mensagem nessa série, Jonas capítulo 4. A quarta e última mensagem no Evangelho segundo Jonas. Jonas capítulo 4. Jonas fica no Antigo Testamento, fica aí numa seção que nós conhecemos como os profetas menores, que são 12 escritos de um período bastante extenso do povo de Deus, e Jonas é um desses escritos que nos ensina um pouco sobre aquilo que Deus é e o que Deus tem feito na história. Todos encontraram? Jonas capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele se sentisse tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar até irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações, que esse texto nos mostre o quão misericordioso, cheio de compaixão o Senhor é. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, que a Tua graça nessa noite constrange o nosso coração, para que assim nós também sejamos canais da Tua graça, da Tua misericórdia em um mundo tão mau, em um mundo que carece da Tua intervenção. Que nessa noite, Pai, venhamos a olhar para Jesus Cristo, aquele que tomou o nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida plena contigo. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos encoraje, que
Que o Senhor nos desafie a viver a Tua missão de amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como o Senhor nos ama. Que nós venhamos, Deus, a ser instrumento do Teu amor, da Tua compaixão diante daqueles que também nos fazem mal. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, se alguém perguntasse para você o que te deixa com raiva, o que você responderia? Pensa aí um pouquinho. O que te deixa pé da vida? O que te deixa incomodado? O que te deixa aborrecido? Pare aí e pense um pouquinho. O que te incomoda? Aquela coisa assim que sobe aquele calorzão. O que te deixa com raiva? O que te deixa pé da vida? O que te deixa bravo? O que te deixa com raiva? Pensou? Essas coisas que nos deixam com raiva, que nos deixam pé da vida, que nos deixam angustiados, com raiva, revelam muitas vezes aquilo que para nós é importante. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira do sério, revela aquilo que no nosso coração é importante para cada um de nós. Aquilo que nos deixa com raiva, que nos deixa bravos, revela aquilo que nós temos como importante e revela aquilo que está no nosso coração. A visão que nós temos da vida, a visão que nós temos de Deus, a visão que nós temos das pessoas, tudo isso revela um pouco daquilo que nós entendemos, ainda que de forma inconsciente, sobre o que é a vida. Esse capítulo de Jonas vai mostrar exatamente isso. Vai mostrar que Jonas está com raiva. Vai mostrar que Jonas está aborrecido com aquilo que Deus fez com os ninivitas. Aquilo que acontece com Jonas, essa raiva, essa angústia que estava no seu coração, revela que ele estava, na verdade, desde o primeiro capítulo, fugindo de Deus. Muitas vezes, esses sinais nos mostram que nós temos, às vezes, algum ídolo em nosso coração. E Jonas vai nos mostrar, através dessa história, ou melhor, Deus vai nos mostrar, através dessa história, que nós agora nos sentamos diante da compaixão de Deus. Se no primeiro capítulo, na primeira mensagem, Jonas estava de costas para Deus, Jonas estava fugindo de Deus e ele fez de tudo para fugir de Deus, mas isso é impossível. Deus foi atrás de Jonas. Quando nós fugimos de Deus, nós abraçamos, queridos, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Quando nós fugimos de Deus, o que acontece? As tempestades, assim como foram sobre Jonas, também vêm sobre as nossas vidas. No capítulo 2, nós vemos Jonas agora de joelhos, dentro do peixe, clamando ao Senhor por misericórdia. Jonas parou de fugir de Deus, ele dobrou os seus joelhos diante de Deus e reconheceu que diante de Deus, o melhor lugar, a melhor posição é de joelhos, reconhecendo que Deus é o verdadeiro Deus e que sem Ele nós nada podemos fazer. No domingo passado, nós vimos, querido, Jonas em pé, dentro de Nínive, pregando a palavra de Deus. Uma coisa mais engraçada e até incrível é que Jonas estava pregando em Nínive, mas o desejo do seu coração era que Nínive fosse destruída. Jonas era um missionário que foi enviado por Deus, que entra na cidade de Nínive e prega em 40 dias, Nínive será destruída. Mas o que Jonas queria é que Nínive fosse destruída. Afinal, como nós vimos, a Síria era um império cruel, sanguinário, que matava crianças, que matava mulheres, que escravizava as pessoas. A Síria tinha, queridos irmãos e irmãs, fome por sangue. Seria justo, não seria, Deus destruir Nínive? E agora, quando nós entramos nesse capítulo, Jonas está sentado diante da compaixão de Deus. Jonas está sentado diante do Deus que perdoa os nossos inimigos. Porque olha no texto,
E essa é a primeira verdade que nós vemos no nosso texto. O texto diz que Jonas ficou aborrecido e com raiva. Nós chegamos, queridos, à última parte da história de Jonas. Sabemos que na verdade é a última parte escrita, porque se você olhar aí no texto, olhe lá no finalzinho, o texto termina com uma pergunta. O texto não termina dizendo como que foi o desfecho dessa história. E esse texto aqui nos lembra, queridos irmãos e irmãs, uma história semelhante que Jesus contou no Novo Testamento. A história de Jonas, o próprio Jonas nos lembra um personagem de uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos e àqueles que estavam naquela ocasião. A parábola do pai pródigo. A parábola que nos conta que o filho mais novo saiu de casa, gastou toda a herança, esbanjou. E o filho mais velho, que ficou em casa, obedecendo às ordens do pai, quando de longe ele vê que estava rolando uma festa, que a fumaça do churrasco estava subindo, ele fica indignado. Ele nem quer chegar para a festa, de longe o pai vai ao seu encontro e diz: olha, vamos celebrar, porque o seu irmão estava morto e reviveu, o seu irmão estava perdido e foi achado. Mas o irmão mais velho, lá naquela história também termina sem dizer se o irmão mais velho entrou na casa e participou do banquete da graça. A semelhança daquele irmão mais velho, aqui está Jonas também diante de um pai que é maravilhoso, que é cheio de graça. O nosso texto nos mostra que a reação de Jonas é parecida com a do filho mais velho. Diante do perdão que Deus oferece aos ninivitas depois que eles se arrependem, Jonas fica irado, Jonas fica bravo. E se você ver até o texto, dá a entender isso, Jonas estava até sendo desrespeitoso, impiedoso nas suas respostas. Jonas estava tão raivoso, tão pé da vida, que ele desejou a morte. Porque Jonas não esperava o arrependimento dos ninivitas, mas Jonas esperava que eles ficassem nos seus pecados. Jonas, queridos irmãos e irmãs, não esperava o perdão de Deus, mas ele esperava a condenação de Deus sobre aquele povo. Jonas não esperava que Deus derramasse da sua graça, mas Jonas esperava e torcia para que fogo do céu e um raio caísse sobre os ninivitas. Mas o que acontece é que Deus afasta a sua ira diante do arrependimento dos ninivitas. Por que, queridos, que Jonas reagiu assim? Porque Jonas, queridos irmãos e irmãs, era um patriota. Porque Jonas era um nacionalista. Porque Jonas achava que o perdão e a misericórdia de Deus era somente para ele e o povo de Israel. Mas por toda a história nós vemos um Deus estendendo a sua graça a todos os povos. Jonas queria a graça e o perdão de Deus só para ele. Mas o que Deus, desde o começo da Escritura, está dizendo, e a Bíblia é repleta disso, Deus derramando da sua graça, Deus estendendo o seu perdão a todos os povos. Mas Jonas, queridos irmãos e irmãs, ele tinha um ídolo no seu coração. Jonas, ele conhecia o Deus das Escrituras, e Jonas queria fugir exatamente desse Deus, que é cheio de misericórdia e compaixão. E aqui cabe uma pergunta, queridos: como que você reage diante daqueles que são diferentes de nós? Como que você reage diante daqueles que pensam diferentes da gente? Como que você reage diante dos seus inimigos? Como que você reage diante das outras pessoas que às vezes nem conhecem a Deus, mas são abençoados por Deus? Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus faz chover sobre justos e injustos, que Deus estende a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor não só à igreja, não só ao povo de Deus, mas também aos ímpios. Aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que xingam Deus, aqueles que não querem saber de Deus, todo dia Deus dá ar para essas pessoas inspirarem e xingarem Deus. Deus é cheio de misericórdia, Deus é cheio de misericórdia e de compaixão. Lembram, queridos, da reação dos discípulos diante dos atos de Jesus? Jesus nos escandaliza.
Porque os discípulos esperavam um rei que viria destruir os romanos, e não um rei que vem e cura os romanos. Os discípulos esperavam um rei que sentaria no trono de Jerusalém e colocaria todos os povos debaixo do seu império, mas não! O Jesus que aparece na história é o Jesus que nos ensina: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que estendem a mão, bem-aventurados aqueles que não julgam, bem-aventurados aqueles que perdoam, porque foi isso que Deus fez comigo e com você. Nós merecíamos a ira de Deus, mas Deus estende a sua graça e o seu amor. Como que nós agimos diante dos nossos inimigos? Como que nós reagimos diante daqueles que nos fazem mal? Nós agimos mal diante de Deus, nós rejeitamos a Deus, e o que Deus fez? Um Deus totalmente santo estendeu a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. E aqui, queridos, nós vemos porque que Jonas estava fugindo. Jonas não estava fugindo com medo dos ninivitas, porque olha aí no texto, ele na sua oração diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Aqui Jonas revela o porquê que ele estava fugindo. Ele estava fugindo porque ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus era, ele sabia que Deus é bondoso e compassivo, que Deus demora em irar-se, mas é grande em misericórdia. Não é isso que Jonas fala na sua oração? Olha no texto: por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia-se que és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Jonas foge para Tarsis, porque na verdade ele não queria aceitar quem Deus era. Jonas foge para Tarsis, porque ele não queria aceitar que Deus era assim, cheio de misericórdia, um Deus cheio de graça, um Deus que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Mas não é isso, queridos, que nós vemos por toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento, Deus perdoando, Deus voltando atrás, Deus dando aos homens a chance de se arrepender. E Jonas aqui revela o seu coração duro, porque olha o que ele pede: que me tires a vida, porque é melhor morrer do que viver. Pelo que, queridos irmãos e irmãs, você está vivendo? Pelo que você morreria? Porque isso revela quem é o nosso Deus. Existem pessoas que falam isso: olha, para mim é melhor morrer do que viver. Quando às vezes perde o emprego, quando a doença se abate, quando você é traído, quando parece aparentemente que o céu está fechado para nós. E Jonas aqui revela a idolatria do seu coração. Para Jonas era melhor morrer do que ver 120 mil pessoas perdoadas, fora os animais. O texto diz que haviam muitos animais em Nínive. Queridos, olhem para você. Olhe para você. Olhe para o nosso mundo. Olhe para as pessoas à nossa volta. Que Deus misericordioso. Que Deus cheio de compaixão. Que Deus que demora em irar-se, mas é grande em misericórdia. E não é isso que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Queridos irmãos, observem nos evangelhos aqueles que eram pecadores, os pecados que naquela época eram absurdos: adúlteros, ladrões, bandidos. Quando Jesus se aproximava dessas pessoas, Jesus estendia a sua graça, o seu perdão e chamava ao arrependimento. Jesus andava por toda parte anunciando o amor de Deus, curando as pessoas. Mas quando chegavam aqueles cheios de si, os orgulhosos, os que achavam que tinham um rei na barriga, os que achavam que estavam por cima da carne seca, aqueles que olhavam as pessoas de cima, para esse Jesus falava coisas bem delicadas, que ele aprendeu com seu primo João Batista: raças de víboras, sepulcros caiados. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos mostra que Deus é amor.
João, ao escrever a sua carta, descreve e nos mostra e declara que Deus é amor. E João nos lembra: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos fez amigos por meio de Jesus Cristo. É isso que Deus fez aqui nesse texto. Era isso que Deus estava mostrando para Jonas, que Deus era cheio de misericórdia, que Deus, queridos, é cheio de compaixão. Mas olha no texto, nós vemos uma segunda verdade. Deus, queridos irmãos e irmãs, não só perdoa os seus inimigos, mas Jonas também é ensinado por Deus. Vejam que Deus, ele é cheio de misericórdia, e Deus também é paciente com o seu profeta raivoso. Deus não foi só misericordioso com os ninivitas, que mereciam a morte pelo que eles faziam, mas Deus agora mostra sua misericórdia e a sua bondade sobre o seu profeta raivoso, porque olha o que Deus pergunta para Jonas. E o Senhor disse no verso 4: você acha que é razoável essa sua raiva? Imagina Deus perguntando isso para você quando você está pé da vida. Você acha que é razoável? Você acha que faz sentido essa raiva toda? Deus aqui, queridos irmãos e irmãs, estava ensinando Jonas. Deus aqui estava confrontando o seu profeta. Deus aqui estava mostrando que ele não tinha agido com misericórdia só sobre a vida dos marinheiros. Vocês se lembram? Quando Deus salvou os marinheiros daquela tempestade, Deus não só poupou a vida de Jonas através do grande peixe, Deus não só poupou a vida dos ninivitas, mas aqui neste momento agora, Deus se volta para o seu servo e começa a tratar o seu coração. Jonas, você acha razoável toda essa sua raiva? Você acha que faz sentido toda essa raiva? E Jonas parece que havia esquecido da sua oração, quando no finalzinho do capítulo 2 ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Jonas parecia que tinha esquecido, queridos irmãos e irmãs, que Deus salvaria aqueles que ele bem entendesse, que Deus havia estendido a sua graça sobre todas essas pessoas. E o que a história de Jonas quer nos mostrar? A história de Jonas quer nos livrar de toda a justiça própria. A história de Jonas, queridos irmãos e irmãs, quer nos livrar de todo o julgamento das pessoas. A história de Jonas quer nos levar a amar a Deus e entender que Deus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina a perdoar, nos ensina a estender a mão, nos ensina a oferecer a outra face, nos ensina não a dizer: aqui se faz, aqui se paga. Não tenho sangue de barato, não sou tapete de ninguém. Não é isso que a gente às vezes fala? Mas Deus estava ensinando para Jonas, queridos irmãos e irmãs, quando Deus pergunta: você acha razoável toda a sua raiva? Deus estava mostrando para Jonas, queridos irmãos e irmãs, que Deus, nessa história, deveria ser o que mais tinha que ter raiva. A única raiva aqui permitida de Deus, a única raiva permitida que seria de Deus, que quando olhava para a sua criação e quando ainda olha para a sua criação, vê a violência, a maldade aumentando sobre este mundo. Mas Deus quer tratar o coração de Jonas, porque olha no 5, Deus fala com Jonas, Deus pergunta para Jonas, mas Jonas não responde nada. Talvez Jonas não tivesse o que argumentar. E o que Jonas faz? Olha o verso 5. Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. O que parece, queridos, é que Jonas ainda nutria uma última esperança. O que parece, queridos, é que Jonas se senta debaixo desse abrigo e fica ali torcendo para que os ninivitas fossem destruídos. Jonas, aqui quando o texto diz, olha, Jonas se sentou à sombra e ficou esperando para ver o que aconteceria à cidade. Jonas, queridos irmãos e irmãs, nutria a mentalidade de retribuição mecânica.
Jonas senta debaixo desse abrigo e fica ali torcendo para que Deus voltasse atrás e destruísse os ninivitas. Jonas, queridos irmãos e irmãs, tem uma mentalidade que muitas vezes nós temos. E queridos, deixa eu como se fala, quando você decepcionar vocês. Aquela ideia, queridos, que a gente tem mecânica de que se eu fizer bem para os outros, eu vou receber bem, ou se eu fizer mal para os outros, eu vou receber mal, não é tão verdadeiro assim. Essa ideia que a gente tem de, se eu for hospitaleiro, se eu for gentil, eu vou receber isso de volta, não é verdade. Porque a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é muito complexa do que a gente imagina. É muito mais complexo do que essa visão mecânica de retribuição. Porque muitas vezes Deus intervém, porque muitas vezes Deus usa essas coisas para também mudar e ensinar o nosso coração. E aqui nessa história, exatamente é isso que nós vemos acontecendo. Os ninivitas plantaram mal, mas o que eles receberam foi o perdão de Deus. É claro, queridos, que os nossos atos têm consequências, mas você não pode nutrir essa mentalidade. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Porque eu e você fazemos o bem e não o mal, não para receber o bem, mas porque nós pertencemos a um Deus que nos fez bem na pessoa de Jesus. Nós estendemos a mão, nós perdoamos as pessoas, nós somos gentis para as pessoas, não para receber algo de volta, mas nós fazemos essas coisas porque Deus nos ensina assim, porque Deus agiu assim com cada um de nós. E aqui nessa história, Deus quer ensinar Jonas que Ele é um Deus misericordioso e não um Deus pequeno criado à nossa própria imagem. O que Deus quer mostrar e ensinar para Jonas é que Deus não é esse Deus que às vezes a gente tem visão de que Deus está pronto para jogar raio na cabeça das pessoas, que Deus está pronto para fazer descer fogo do céu sobre esse mundo. Queridos, os discípulos pediram para Jesus: olha, Senhor, quer que a gente ore para que fogo caia do céu sobre essa cidade? E Jesus fala: vocês não sabem o que estão pedindo. Jonas, queridos irmãos e irmãs, nos mostra que Deus está fora do nosso controle, que Deus não age de acordo com os nossos termos, mas que Deus age de acordo com a sua vontade. Às vezes a gente tem uma visão de Deus, não sei se vocês já assistiram aquele filme Todo Poderoso. Quem assistiu aí com o Jim Carrey? Não é que ele recebe o poder de ser Deus? O que o Jim Carrey faz quando ele recebe os poderes de Deus? Vocês lembram? Ele faz tudo para o seu benefício próprio. Ele faz tudo, ele começa, aqueles caras que mexeram com ele, ele vai lá, né? Tem uma cena terrível que não dá para falar aqui, não é? O Jim Carrey, como Deus, começa a mostrar o seu ego, mostrar, queridos irmãos e irmãs, que ele era o centro do universo. Ele faz até o mar vermelho abrir um prato de sopa, não é assim? Queridos irmãos, esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura é incontrolável, o Deus da Escritura é indomável, o Deus da Escritura, queridos irmãos e irmãs, está acima de todo o poder humano. E aqui Deus quer ensinar Jonas exatamente isso. E como que Deus faz isso? Olha o verso 6. Deus então cria uma situação para ensinar Jonas. Olha o que o texto diz: o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Imagina a cena: Jonas cria um abrigo, ele fica no monte, olhando para a cidade, esperando para assistir um espetáculo, a destruição de Nínive. Ele está com seu coração raivoso. E de repente Deus faz crescer uma planta. O que Jonas imagina? Deus está do meu lado. O que Jonas estava imaginando? Olha, para Deus fazer uma planta, para eu ficar mais um tempo aqui, é porque eu acho que Deus vai mudar de ideia e destruir os ninivitas. O que talvez Jonas pensou quando Deus criou essa árvore para trazer um conforto para ele, porque o sol era muito escaldante. O que Deus estava fazendo, pensou Jonas, é que Deus de fato mostraria o espetáculo da destruição de Nínive. Mas o que Deus queria mostrar através dessa planta, queridos irmãos e irmãs, não era a destruição de Nínive, mas era a destruição do
coração idólatra de Jonas. Quando Deus faz crescer aquela planta, o que Deus estava fazendo era ensinar o seu servo que Deus, queridos irmãos e irmãs, é cheio de misericórdia. Porque olha no 7, o que Deus faz. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Vejam, gente, o que Deus estava fazendo ao plantar essa árvore não era trazer destruição a Nínive, mas era livrar Jonas não do seu desconforto físico, mas livrar Jonas da sua impiedade e do seu coração duro. Aquele verme que atacou a planta, levando a sua morte, é para que Jonas pensasse o que era precioso para ele, o que valia a pena morrer. E Deus vai confrontar Jonas mais para frente, que para Jonas era mais importante uma planta do que 120 mil pessoas. Queridos, às vezes Deus faz isso com a gente, não é? Eu já passei por isso. Você ora: Senhor, eu preciso disso, e Deus dá e Deus tira. De repente você fala: puxa vida, o que Deus está fazendo? Deus está ensinando o nosso coração. Deus está nos levando a entender, queridos irmãos e irmãs, a sua graça e a sua misericórdia. Quando Deus faz crescer uma planta sobre nós para nos trazer conforto, e de repente Deus mata essa planta, vem o sol escaldante, a gente quase quer morrer ao ponto de pedir a morte. O que Deus está fazendo comigo e com você é isso: que nada deve ser mais importante na minha e na sua vida do que o Senhor. Que nada deve tomar o meu e o teu coração do que a presença do Senhor, do que o Senhor Jesus na nossa vida. Porque olha no texto, e nós vemos a última parte. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, Jonas diante de um Deus cheio de compaixão. Olha o que o texto diz no verso 9. Então Deus perguntou a Jonas, novamente, para ver como o coração de Jonas estava endurecido: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu até quero morrer. Queridos, nessa última parte do nosso texto, nós vemos Jonas diante de um Deus que quer ensinar ao seu servo a sua compaixão. O livro de Jonas é um livro missional. O livro de Jonas é um livro que nos fala sobre a natureza de Deus. Do começo ao fim nós vemos isso. Do começo ao fim da história de Jonas, nós vemos um Deus não distante, não parado, mas um Deus que reina, um Deus que salva, um Deus que livra, um Deus que perdoa, um Deus que quer ensinar a sua compaixão ao seu servo. Desde o Gênesis, Deus é um Deus missionário. E Deus novamente pergunta a Jonas. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que o problema de Jonas era com Deus. Porque se você parar para pensar no verso 3, ele deseja a morte porque Deus mostra a sua misericórdia. E aqui agora no verso 9, ele deseja a morte porque Deus mostrou o seu juízo sobre a planta. No verso 3, Jonas fica irado porque Deus é misericordioso com seus inimigos. E aqui agora Jonas está bravo porque Deus matou uma planta. O problema de Jonas e o nosso problema sempre é com Deus. Nós não perdoamos as pessoas, nós não estendemos a mão, nós não confiamos que a salvação pertence a Deus. E é isso que Deus está dizendo para Jonas. Jonas ali sentado naquele abrigo, agora tomando sol, Deus está dizendo: Jonas, eu sou Deus. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Seja salvando ou destruindo, seja dando salvação ou mandando para o inferno, o que Deus está dizendo para Jonas e para cada um de nós é exatamente isso: Jonas, fica sentadinho na tua, baixa tua bola, porque eu sou Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos? Amei Jacó, mas desprezei Esaú. Que diremos, pois, diante disso? Que Deus é injusto? De modo nenhum, porque como está escrito:
amei Jacó, desprezei Esaú, que diremos? De modo nenhum, porque como Deus disse através de Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Não é isso que nós vemos na cruz? A cruz é o ícone dessa verdade. Jesus estava no meio, em cada lado de Jesus havia um ladrão, havia um bandido, havia alguém ali que merecia a morte. Jesus foi o inocente morto no meio de ladrões, no meio de bandidos. E ali, queridos, aqueles dois ladrões nos mostram como Deus age. Deus estende a sua misericórdia para quem Ele quiser, e não estende para aqueles que Ele não quer. Aquele ladrão que se arrependeu, Senhor, se possível, lembre-te de mim ao entrar no paraíso. E Jesus declara àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o outro ladrão foi deixado à própria sorte. O que a história de Jonas quer mostrar, queridos irmãos e irmãs, é uma declaração sobre Deus. Porque olha os versos finais, verso 10 e 11. O Senhor disse, e fica uma pergunta para nós: e que de fato a gente tem compaixão? Deus pergunta para Jonas: você tem compaixão da planta que não custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você, Jonas, não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas é uma declaração da natureza de Deus e um desafio para cada um de nós. Deus fala para Jonas: olha, Jonas, você fica bravo porque uma planta morre. Você não acha que eu deveria ficar muito mais comovido com 120 mil pessoas e muitos animais que moram em Nínive? Você chora e ficou com raiva por causa de uma planta. Imagina eu, que criei esses homens, que criei esses animais e que me rejeitam e que dão as costas para mim. Imagina eu, como que eu fico nessa história? Mas o que Deus diz: eu terei compaixão, eu estendo graça sobre esses homens que nada merecem, eu sou um Deus misericordioso, eu tenho compaixão dessas pessoas. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que a compaixão de Deus não é uma ideia vaga, a compaixão de Deus não é uma abstração, a compaixão de Deus não é um Deus que está lá no céu olhando para ti dizendo: eu amo vocês, eu me importo com vocês, vocês são importantes para mim. Não! O livro de Jonas mostra um Deus que entrou na história. O livro de Jonas nos aponta, queridos irmãos e irmãs, para um Deus que deixou a sua glória, que deixou o seu conforto, que deixou o seu trono e veio até nós. E na oportunidade que os homens tinham de ver o seu Criador, de olhar o seu Criador, de apalpar, como João diz, as nossas mãos tocaram nele, na primeira oportunidade que a criação de Deus teve, matar o Criador do mundo, na cruz. Deus nos desafia, queridos irmãos e irmãs, a lembrar, a olhar para a cruz de Jesus e nos lembrar que Deus é cheio de compaixão. Que se você dá uma de justiceiro neste mundo, aqui se faz, aqui se paga, bandido bom é bandido morto. Se você tem essas mentalidades, é porque você não tem olhado para a cruz do teu Salvador. Porque Deus diz isso para mim e para você. Deus tinha o direito de dizer isso para mim e para você. A lei de Deus diz isso para mim e para você. Mas o que Jesus fez na cruz? Jesus, como o nosso profeta perfeito, maior que Jonas, ele não fica com raiva, mas ele toma o nosso lugar na cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jonas, queridos irmãos e irmãs, era o profeta que deveria seguir o caminho de Jesus, mas no entanto Jonas não era perfeito. Jonas era como nós. Mas, no entanto, Jesus Cristo, nosso Jonas perfeito, aquele que foi lançado na escuridão da terra por 3 dias, à semelhança de Jonas,
Jesus não apenas chorou por mim e por você, Ele morreu por mim e por você. Nós, queridos irmãos e irmãs, merecíamos condenação, mas Jesus Cristo sai da cidade para morrer numa cruz, abandonado, longe dos seus amigos, abandonado pelo próprio Deus, quando na cruz ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, a fim de que eu e você jamais fôssemos abandonados. Qual que é o desafio do livro de Jonas para mim e para você? Queridos irmãos e irmãs, é um só. Faça com os outros o que Deus fez com você. Faça com os outros o que Deus também fez com você através de Jesus Cristo. Faça com os outros, eu sei que é difícil, mas queridos irmãos e irmãs, como C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, diz: Deus perdoou o imperdoável em cada um de nós. Deus que era totalmente santo, Deus que cobre o seu rosto diante do pecado, Ele estendeu a sua compaixão e a sua misericórdia diante de mim e de você. Deus, Ele teve compaixão de Nínive, e Deus teve compaixão de mim e de você. A gente não tem tempo aqui para explanar, mas lembre-se que o texto também fala dos animais. E às vezes, queridos, a nossa visão de salvação é muito pequena. E deixa eu falar isso mais uma vez. Queridos, o céu não é o ponto final da nossa história. Vocês sabiam disso? O céu não é o ponto final da nossa história. O céu é um lugar intermediário. Sabe qual que é o final da nossa história? E esses animais aqui que Deus cita apontam para isso. Quando Jesus veio morrer na cruz, Jesus não veio só para salvar a nossa alma. Jesus veio para salvar o nosso corpo, o nosso mundo, e isso inclui toda a criação. O plano de Deus não é levar a gente para o céu, e a gente já falou isso várias vezes aqui. A gente morre e vai para o céu, mas quando Jesus vier em glória, céu e terra se unirão novamente, e este mundo que nós temos será restaurado e renovado pelo Senhor. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar e viver o Evangelho, para que já aqui os valores do reino de Deus comecem, e quando Jesus voltar em glória, de forma plena, nós venhamos a viver um novo mundo restaurado por Deus. Sabe esse corpo que você tem? Sabe esse corpo que eu tenho? Vai ressuscitar. Nós não, cristão que é cristão, não acredita no céu branco com alminha branca. Cristão que é cristão se lembra da palavra de Deus em Apocalipse, que a nova Jerusalém desce do céu entre os homens, e o reino de Deus será justiça, amor e alegria do Espírito Santo. Esses animais que estão aqui em Nínive nos lembram isso. Deus, ao salvar os animais na Arca de Noé, lembra isso. Quando Jesus veio e curava as pessoas, Jesus estava dizendo isso. Jesus estava restaurando todas as coisas por meio da sua morte na cruz. Amém? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos perdoou, e todas as vezes que nós oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós, Senhor, neste momento queremos orar por aqueles que nos fizeram mal. Nós queremos orar porque nós temos pessoas que nos machucaram. Nós temos pessoas que nos traíram, pessoas que não foram humanas conosco. Mas nós queremos, Deus, deixar tudo isso diante do Senhor, lembrando que o Senhor é aquele que fará justiça sobre todas as coisas. O que nós queremos, Deus, é aprender com Jesus a dizer: Pai, perdoa. O que nós queremos é aprender com Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã: Pai, perdoa, enquanto ele estava sendo apedrejado. Nos ensina, Deus, que o perdão não é apenas esforço da vontade, mas perdão é uma realidade que nós recebemos do Senhor, e o Teu Espírito em nós nos impulsiona a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram mal. Nos ensina, Deus, a entregar diante do Senhor todas as coisas. Nos ensina que nós também fomos perdoados pelo Senhor. Nos ensina que o Senhor também agiu com misericórdia sobre nós. Nos ensina, Deus,
que Tu és um Deus cheio de compaixão e de misericórdia, e que quando o Senhor prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, não é para ostentação, mas é para convidar todos, aqueles que se arrependem, a participarem do banquete da graça. Nos ensina, Deus, que o Senhor está em missão e a Tua missão continua através das nossas vidas. Nós Te louvamos pela Tua maravilhosa graça e pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, continue falando por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos em Teu nome. Amém.